Por muito tempo eu tentei assistir o filme de Ghost in the Shell, que saiu em 1995. Eu sempre me senti meio cansado e desmotivado para isso, mas finalmente eu consegui. E o que eu achava ser um filme chato, na verdade é super divertido e só empacava um pouco pra mim com a abertura que, na minha opinião, se estende um pouquinho demais durante seu percurso inteiro. Ghost in the Shell parte de uma série de ideias do final da década de 90 sobre o medo do ser humano em relação ao que o mundo se tornaria a partir dali, com uma nova virada de perspectiva, chegando assim aos anos 2000. A tecnologia sempre assustou os seres humanos em grande escala, e a maior parte das obras que foram feitas durante esse período acabaram discutindo sobre essas coisas mais complexas e amedrontadoras, inclusive o filme Matrix, de 2002 até 2003, porque ele possui 3 filmes e foi inspirado inclusive em Ghost in the Shell. O próprio Neon Genesis Evangelion, que é do mesmo ano de Ghost in the Shell, aborda temas catastróficos que, apesar de serem fantasiosos, também falam sobre instrumentalidade humana, junção de um humano com tecnologia e a árvore da vida. Não que essas coisas não sejam fantasiosas, mas elas também não estão tão fora da nossa realidade assim. O que Ghost in the Shell faz com tudo isso nesse filme de 1 hora e 25 minutos carrega uma discrepância desgostosa da minha parte, em algumas cenas. Eu sinto que os personagens deixam de ser personagens em cenas como a do elevador e a naturalidade se vai completamente. A forma como os personagens agem em momentos como as cenas de perseguição não são imbecis, mas são ações normais e calmas. Até mesmo a cena do barco é bastante casual e as conversas entre o Batou e a Motoko funcionam melhor, sem tantos problemas de antinaturalidade. Não tem como simplesmente dizer que os personagens conversam entre si tranquilamente em todas as cenas, porque eles possuem uma base e uma forma de agir. Os diálogos complexos e filosóficos que transcendem a capacidade deles de pensar naquilo exatamente naquele momento carregam o exagero do pretensioso. Eu definitivamente me senti ouvindo um TCC narrado pra mim nesses momentos, mas esse é um problema mínimo que não exclui nenhuma qualidade desse filme. As discussões de Ghost in the Shell sobre o que é a vida são bastante interessantes e até mesmo bem arquitetadas. O roteiro do filme consegue te prender em 1 hora e 25 minutos de uma história que não te dá nenhuma sensação de que você caiu no meio de um tiroteio sem saber para qual lado seguir. O roteiro é bem preciso e ele é justo com o telespectador. Até mesmo a Motoko tem um detalhe exclusivamente dela nesse filme, que é a falta de expressões faciais, mesmo que a sua carcaça seja uma máquina. A carcaça do Batou possui muitas expressões faciais, a dela não. Isso condiz muito com a personalidade dela, que entra em contato com a filosofia do filme. O que nós somos e por que existimos? Essa é uma pergunta muito legal e é uma filosofia que eu compro a ideia praticamente toda vez que eu vejo ela ser trabalhada em uma obra, dependendo do roteiro, é claro, porque é muito fácil tentar falar sobre isso, já que esse assunto não tem apenas uma via de possibilidade. Você pode criar tudo em cima disso e discutir sobre isso de todas as formas possíveis. A questão é, você sempre vai ter dúvidas sobre isso e não importa o quanto você discuta, isso só vai te deixar mais confuso. É por isso que a falta de expressões faciais na Motoko me fascina durante o filme. A personagem já chegou em um estado psicológico dela que nada vale mais a pena, sabe? Nada mais faz sentido. Se você não morre e você pode continuar existindo eternamente trocando de corpo, então o que significa isso? O que você significa e para que você existe? Com toda essa discussão do que é a vida, o filme também discute sobre a existência dos robôs. Um banco de dados também funciona como uma consciência, logo um robô também existe, e a vida dele não importa menos do que a de um humano quando um humano deixa de ser mortal em Ghost in the Shell. É uma coisa um pouco parecida com as discussões do Osamu Tezuka. Sim, Osamu Tezuka, o cara que criou Astro Boy, Blackjack, enfim, há muito tempo atrás. Essas discussões existem em Astro Boy, são coisas mínimas porque eram coisas feitas para crianças, então realmente elas são bem escondidas, mas tem bastante em Metrópolis também, que é uma obra que ele fez adaptando algo e pegando ideias do filme de Metrópolis de 1952, e mais tarde esse mangá virou um filme em 2001, 6 anos depois do filme Ghost in the Shell estrear. Então, com toda essa ideia, com toda essa discussão sobre robôs e as vidas e etc, tudo parece ser mais articulável e esquisito. E é isso que o filme quer que a gente pense. Tanto que no final do filme a consciência artificial e humana se fundem, criando um astral transcendente e conclusivo para a discussão daquela personagem em si,
com todo o simbolismo da árvore da vida, a criatura que nasce do solo e quer subir até os céus. Mas isso não encerra a discussão para nós. Ghost in the Shell não é uma realidade tão distante da nossa. Na verdade é bem mais próxima, e quanto mais tempo passa, mais atual esse filme fica, porque mais próximo nós ficamos a esse tipo de possibilidade. Inclusive a cena que eu mais gosto no filme é no meio dele, onde o filme resolve dar uma pausa dramática e repetir a música de abertura dele, para mostrar a cidade e fazer com que você simplesmente entenda e contemple que a vida não mudou para os demais cidadãos dali. As pessoas continuam tocando sua vida normalmente, porque pelo que eu consigo entender, a alta tecnologia só está ligada aos mais ricos e não chegou a todos. Não é um caso tão excluído da realidade atual da gente, porque o bilionário David Rockefeller fez 7 transplantes de coração e viveu durante uns 110 anos. A carcaça dele já estava definhando e o cara precisava usar pó de embalsamar no próprio corpo para comparecer a festas e ocasiões importantes. Se a tecnologia de Ghost in the Shell já existisse atualmente, ele ainda estaria vivo por ter dinheiro suficiente para continuar se mantendo. A densidade dos assuntos e dos seus propósitos são realmente altas, e esse filme acaba se tornando algo obrigatório em termos de filosofia e obrigatório também para qualquer pessoa que goste de anime e mangá. Transcender o tempo não é algo que esse filme apenas discute, como ele também faz. A tecnologia continua sendo um tema atual e ainda assustador para muitas pessoas, e eu acho que ela vai continuar sendo assustadora por muitos e muitos anos daqui para frente. Ela continua evoluindo cada vez mais e gerando mais dúvidas e incertezas para todos nós. Uma hora ela pode chegar no nível desse filme, e isso definitivamente não é impossível. Com isso eu encerro esse vídeo aqui. Eu falei muito do que queria transparecer aqui para vocês, mas se vocês quiserem me ver falando um pouco mais sobre esse filme, e com alguns amigos meus que também falam mais sobre ele, vocês podem clicar no link que está na descrição do vídeo, que levará vocês diretamente para a nossa página do podcast no Spotify. Eu assisti esse filme exclusivamente para fazer um cast para o Midiático e resolvi trazer um pouco dessa discussão para vocês aqui também sobre esse filme. Assim, eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado do vídeo e aguardo todos vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!